Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o livro do Gênesis, no capítulo de número 21, a partir do versículo 14, que está assim: Então Abraão levantou-se de manhã cedo e, tomando pão e um cantil cheio de água, deu-os a Agar, pondo-o sobre o ombro dela. Entregou-lhe também um menino e mandou-a embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do cantil acabou, Agar deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia: não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. A história de Agar, a serva egípcia de Abraão, um dos patriarcas de Israel, é uma história curiosa. Ela foi a mãe do primeiro filho de Abraão. Embora esse filho tenha sido seu primogênito, ele não foi, na verdade, o filho da promessa, o filho que Deus havia prometido a Abraão. Mas isso é uma outra história. Depois podemos contá-la posteriormente. Mas o fato é que, por causa das condições que Agar enfrentou dentro da casa de Abraão, ela se viu numa situação delicada. E foi tão delicada essa situação que Abraão teve que mandá-la embora juntamente com o seu filho, que nós sabemos pelas escrituras que foi chamado de Ismael. Agar, então, tendo sido despedida da casa de Abraão, foi pelo deserto, como nós lemos aqui, de Berseba, ao sul de Israel, andou errante por ali. E quando acabou a água, eles já estavam ali perdidos, e com muita sede e já desfalecendo. Então Agar deixou o menino no canto e foi para bem distante, uma boa distância, e para não vê-lo morrer diante dos seus olhos. E chorou e clamou, e Deus ouviu. E o Senhor foi ao encontro dela e do seu menino. E o Senhor a abençoou, a livrou ali daquela situação, e a abençoou e fez de Ismael o líder de um grande povo. Meu amigo, minha amiga, o que eu quero destacar aqui? Agar foi mãe, e mãe tem todo o cuidado com seus filhos. Não há mãe que não se preocupe com a segurança, com a saúde de seus filhos. Obviamente estamos falando de mães que temem ao Senhor Deus, mães que seguem naturalmente o seu instinto maternal. Não estamos falando daquelas mães que têm o seu caráter distorcido e que têm feito coisas tão horríveis com os seus filhos, como nós temos ouvido nesses últimos dias. Estamos falando de mães verdadeiras, mães que se preocupam com seus filhos, e Agar foi uma mãe que se preocupou com seu filho. Pois bem, Agar, como toda mãe, tinha medo. Medo, qual o medo que ela poderia ter? O primeiro medo foi o de ser abandonada, o de ser desamparada, porque nós percebemos aqui o quanto ela estava entristecida pela situação. Ela estava chorando porque agora a história estava terminando com a morte do seu filho diante dos seus olhos, no meio daquele deserto. Ela havia sido abandonada, ela havia sido desamparada. Meu amigo, minha amiga, quantas mulheres estão com esse medo de abandono
ou já estão sendo abandonadas no meio de um grande deserto e tem agora que dar conta da sua vida e dar conta da vida de seus filhos que ficaram com ela e ela agora precisa lutar para sobreviver. Quantas mulheres têm esse medo e quantas mulheres já estão vivendo essa experiência amarga? A Agar, a serva de Abraão, havia sido abandonada, havia sido despedida e estava, portanto, ali com medo no meio do deserto, apenas com o seu filho ao seu lado. Ela também temia o grande deserto, ela precisava vencê-lo, ela precisava passar por ele para chegar a algum lugar. O texto não nos diz que ela já sabia onde chegar, qual era o seu destino. O texto não diz isso. Apenas que ela foi despedida da casa de Abraão e ela precisou sair para um destino ignorado. Meu amigo, minha amiga, quantas mulheres hoje têm medo do futuro, pois não sabem qual é o seu destino. Estão com seus filhos ao seu lado, são dependentes dela e ela está sozinha. Ela precisa enfrentar o futuro, precisa enfrentar a sua vida sozinha com os seus filhos, precisando dela. Ela não sabe qual é o seu destino final, ela não sabe para onde ir. Ela apenas tem que enfrentar aquele deserto enorme e terrível. Foi o caso de Agar. Agar estava agora naquele momento em que ela estava prestes a perder o seu filho a quem tanto ela amava. Quantas mulheres hoje não têm medo de perder o seu filho nas drogas, nos crimes, nas várias situações de violência neste país? Meu amigo, minha amiga, a solução para essas mulheres, e foi a solução de Agar, foi o Senhor Deus. Ele vem ao nosso encontro, Ele vem ao seu encontro, Ele não deixa você sozinha nesse deserto, Ele não abandona o seu filho, Ele faz com que a situação se transforme e Ele levanta a sua vida e muda a sua história. Por isso você deve crer no poder de Deus, deve crer no amor de Deus, porque Ele tem, sim, interesse por sua história e nunca deixará você só nesse deserto. Creia nisso. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com nossa Escola Bíblica Dominical, e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa crer que você jamais será abandonado, jamais será abandonada nesse grande deserto, pois o Senhor Deus, se você crer nele, virá ao seu encontro e livrará você de todo mal. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.